Glória a Deus, aleluia. Quem tem glória, dá glória. Glória a Deus. Quem tem aleluia, dá aleluia. Aleluia. Um maravilhoso dia de paz na presença do nosso Pai. O Pai presente E que se manifesta. se manifesta. Amém, igreja? Amém. Vamos continuar nossa série Atos dos Apóstolos, hoje no capítulo 14. Amém. Bom, a gente vê que Paulo converte lá no capítulo 9, né? E do 12 em diante ele começa a provocar os judeus pregando na sinagoga, né? Agora olha só essa história. Ai, Jesus. Em Icônio entraram na sinagoga dos judeus, como costumavam fazer, e falaram de tal modo que uma grande multidão creu, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus descrentes acirraram os ânimos dos gentios e os irritaram contra os irmãos. Entretanto, eles se demoraram ali por muito tempo, falando corajosamente acerca do Senhor, que confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por suas mãos se realizassem sinais e feitos extraordinários. E o povo da cidade se dividiu. Uns ficaram ao lado dos judeus e outros dos apóstolos. E tanto gentios como judeus, juntamente com suas autoridades, tramaram atacá-los e apedrejá-los. Ao saberem disso, eles fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e região vizinha, e ali pregavam o evangelho. Bom, a gente vê aqui como que é interessante. Assim como era ontem, é hoje, vai ser eternamente. Tinha muita gente acreditando naquilo que Paulo e Barnabé estavam pregando. Porque fala que muitos acreditavam. Mas tinha uns contra. Lembra dos contra que a gente tem falado? Aqui vai ter muito contra nesse Atos dos Apóstolos, né? O povo, eles, não é que eles não creem, porque às vezes você está ouvindo alguma coisa, você pode até falar assim, não, eu não entendo dessa maneira, eu vou precisar ler, né, para poder ler de novo, porque a gente às vezes não entende o que está sendo dito. Mas a palavra é verdade, a gente não pode questionar. A verdade é absoluta. E Paulo e Barnabé estavam falando e o povo, a multidão cria, mas tinha os que não criam, mas em vez deles ficar calados e falar assim, o Paulo e Barnabé não entendem isso muito bem, não. Vamos ter uma aula particular, né? Não, eles começavam a atiçar o povo a também não crer. E o que acontece? Eles expulsam Paulo e Barnabé, mas eles só não expulsam, eles vão atrás, porque eles sabem que Paulo e Barnabé têm uma missão. Aí eles vão atrás para fazer o quê? Ser contra. Então eles vão perseguir e vão lá para Listra, onde Paulo e Barnabé têm uma missão. Em Listra encontravam-se sentado um homem defeituoso dos pés, aleijado de nascença e que nunca havia andado. E ouvia Paulo falar. Paulo, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levanta-te e fique em pé. Aleluia. Ele então deu um salto e começou a andar. Vendo o que Paulo fizera, as multidões começaram a gritar em língua licaônica, os deuses desceram até nós em forma de homens. A Barnabé chamavam Zeus e Paulo Hermes, pois eram quem dirigia a palavra. E o sacerdote Zeus, cujo templo ficava de frente para a cidade, trouxe para as portas touros e coroas de flores, e juntamente com as multidões queriam oferecer-lhe sacrifício. Presta atenção, queridos, a palavra diz assim, que quando Paulo e Barnabé estavam ali, Paulo fixou os olhos em uma pessoa. Deus tinha um propósito para eles em Listra. Não era só o de curar o aleijado. Também óbvio de curar, né? Muitas vezes Deus nos leva a lugares com objetivos certos, né? Mas acontece coisas além disso. A gente precisa estar muito atento ao que está acontecendo, ao mover de Deus, porque quando você crê, os sinais te acompanham. Paulo e Barnabé, além de serem perseverantes, eles estavam crendo que a missão que Deus deu para eles era verdadeira, e os sinais iam acompanhar. E realmente acompanharam. A gente está ouvindo aqui que em Listra o aleijado foi curado. Amém. Ele era aleijado. Quantas vezes você vê uma pessoa aleijada e ora por ela? Eu não estou dizendo aleijado que não anda, mas eu estou dizendo aleijado que não vai para a presença de Deus.
que não conhece o caminho da verdade. Quantas vezes a gente ora por eles? E nesse caso, Paulo orou, mas a palavra é linda demais. Porque ele não falou assim, eu estou curado? Será que eu estou curado? A palavra diz que ele dá um salto imediatamente. Ele salta. Uma pessoa aleijada não dá conta de saltar. Não dá. Ele tinha certeza, fé, convicção de que aqueles homens eram de Deus. E aqui a gente entende também a necessidade humana de ir atrás do divino. Sabe por quê? Porque nós somos feituras de Deus. Amém. Nós somos feituras de Deus e essa necessidade está dentro de nós. Amém. A necessidade de Deus, o lugar que é só dele, está dentro de todo mundo. Só que aí cada um vai para uma banda, né? Cada um, não vou para ali, vou para aqui, vou para lá. Não acredita. Aí põe até nome. Eles são deuses com letra minúscula. E aí é onde Paulo e Barnabé... Vendo o que Paulo fizer. E quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram as roupas e puseram-se no meio da multidão, gritando: homens, por que está fazendo isso? Nós também somos homens da mesma natureza que a vós. E vos anunciamos o evangelho. Aí ele prega para o povo. Deus está tratando aqui também da vaidade humana. Como que Paulo e Barnabé podiam ter recebido isso? Se fosse eu e você, né? A gente assistiu a Era do Gelo, Cid achando que era rei. Sabe assim, às vezes a pessoa toma para si algo que é de Deus. Como você tem lidado com os milagres na sua vida? Porque há milagres na nossa vida. Nós acordamos, é um milagre. Amém. É um milagre de Deus, nós estamos acordados. Nós estamos vendo a luz do dia. É um milagre. Então, como nós temos lidado com isso? Porque eles rasgaram as vestes a título assim, não somos nós não aceitamos essa glória. Essa glória é toda de Deus o Criador. Isso não é para nós. Deus está tratando com a vaidade humana também. Às vezes você ora pela pessoa, né? Daí um pouquinho a pessoa, nossa, você orou e aconteceu. Yes! Toda honra, toda glória, todo louvor. Aí, então, os judeus... Chegaram, porém, judeus de Antioquia, de Icônio, ó, lá onde eles estavam. Você vê a perseguição? Tá vendo a perseguição? Tendo convencido as multidões, apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, dando-o como morto. Olha para você ver. A excelência que você fala assim, Jesus amado. Qual será o fim disso? Perseguição teve e vai ter até hoje. As pessoas às vezes não acreditam, perseguem para que a obra de Deus seja interrompida. E a glória não vá para ele. Entende como que é? Então sempre vai ter os contra. Mas tem que ter sempre homens e mulheres de fé, de perseverança, de coragem, de ousadia, que fala aqui não, o meu Deus é o rei, o meu Deus é o poderoso, o meu Deus é que faz a obra. Amém. Agora, incrível é o nosso Deus poderoso usar a minha vida e a sua. Amém. Isso é incrível. Mas também não é motivo de glória, mas é motivo de muita honra. É muita honra para a gente poder ser usado por Deus. Mas essa honra não é honra de receber uma coroa, de receber um manto vermelho. Não esse tipo de honra. Mas você chegar e falar assim, meu pai, obrigado. Porque eu tão pequena, tão miserável, e o Senhor decidiu me usar. Amém. Né? E isso é incrível. Então a palavra aqui, ela trata de ousadia, de perseverança, de coragem, mas também de vaidade, né? E que nós vamos ter perseguição. Vamos ser apedrejados. Hoje até nem com pedra, né? Às vezes com pedra. Com palavra. Mas com palavra. Que denigra a imagem. E às vezes vai te causando desânimo. Você fala, não, né? Hoje mesmo a gente amanheceu, eu falei assim, a gente vai ministrar, a gente prepara, às vezes 20 pessoas assistem. Aí o pastor falou assim, mas são 20 pessoas que assistiram. Então nós vamos continuar. Então nós estamos firmes, continua. Eu falei do menino que capotou. Eu preciso contar isso do capote. Porque a gente precisa dar glória para Deus. Isso é necessário, que a gente dê a glória para Deus. Ontem nós vimos uma reportagem aqui em Ribeirão Preto e o moço caiu de capote no rio. E o rio não é limpo não, viu gente?
rio que passa no meio da cidade. Caiu de ponta cabeça. Ele caiu de capote no rio com o carro. E ele saiu desse carro ileso. Ele não teve um arranhão. E ele ainda bebeu a água do rio sujo. Olha pra você ver que coisa. E aí a repórter disse assim pra ele: que sorte o senhor teve? Aí ele falou: não foi sorte não, eu sou servo do Deus Altíssimo. Toda honra e glória Foi pra ele. livramento. Foi livramento. A gente precisa também ter coragem de falar isso em rede pública, né? Ao vivo. Ao vivo. Porque a pessoa, não, foi muita sorte, não foi sorte não, foi Deus. Amém. Amém? Vamos orar? Glória a Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos nesta manhã pela tua palavra, que nos encoraja Amém. a continuar, a perseverar, testemunhando o seu grande nome, o nome de Jesus. E assim, Senhor, nós cremos, o Senhor vai se manifestar Aleluia. com poder, com sinais, com maravilhas, Eu creio. com operações, através da pregação da tua palavra, que é verdade, que cura e que liberta. Nós te louvamos e te bendizemos, porque a tua palavra diz: bem-aventurado quando vos injuriarem e vos perseguirem por causa do meu nome. Aleluia. Glória. Nós te glorificamos por isso. Amém. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor no nome de Jesus, seu filho amado. Amém. Crie. Por isso falei. Tudo é possível que crie. Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? agindo Deus, quem Quem impedirá? Isso é muito propício para essa pregação. Agindo Deus, quem impedirá? Amém, igreja?